One, two, three, hop! Fala galera, firmeza? Pronto, nossa próxima aula, como vocês viram no título do vídeo, e também é uma aula hoje um pouco diferente, né? Um pouco de cenário diferente, a gente está na Art Music aqui no Shopping Sul, Valparaíso. E cara, a ideia, como você viu no título, eu comecei e mudei a temática, a missão hoje é fazer essa correlação entre o instrumento musical, a questão da geografia, aspectos gerais, a questão geopolítica e afins. Galera, e talvez a primeira instância você olha assim e fala, cara, não tem como você correlacionar, por exemplo, fluxos migratórios com o violão. Fala, meu, mas tem sim, é totalmente possível. Quando você começa a pegar mais no fundo, aliás, esmiuçar melhor o tema, você consegue fazer essa correlação com mais facilidade, porque você parte do princípio do seguinte, de que a matéria-prima, ela tem, né, o seu local de origem. Por exemplo, no violão a gente tem madeira, aço, nylon, no caso das cordas, e aí você consegue fazer essa correlação pegando lá de trás. Beleza, para contextualizar, vamos começar mais ou menos na ideia da história do violão. Cara, história só pra gente entrar no clima da coisa. Tem duas hipóteses mais aceitas, que uma que se data 2000 a.C., exatamente, velho pra caramba. 2000 a.C., quando ela tinha o violão tinha uma característica muito contrária da que a gente tem hoje. Inclusive, instrumento não de madeira, mas de casco de tartaruga, tripa de animal, as cordas feitas, certo? E beleza, passam-se os anos, ele vai sendo aperfeiçoado por incentivos, inclusive dos reinos, que adoravam música. Você pega músicas antigas, célticas, você já tinha instrumentos, né? Então você tinha um grande desejo e interesse por parte de reis e afins. Beleza, você dá um salto, já cai no século IX, Espanha, onde você tem o aperfeiçoamento, e século XVIII os luthiers incrementam e deixam ele já com essa característica que a gente tem hoje, né, do violão, guitarra e afim, né, esse corpo mais desenhado e tal. E aí tem a segunda versão, que ele advém do alaúde árabe, certo? E o alaúde caiu na Península Ibérica com invasões muçulmanas, onde os espanhóis, posteriormente, né, esse processo pós-invasão, eles adequaram de acordo com seus interesses. Bacana. E aí galera, seguinte, começando a gente vai falar sobre a madeira, já que eu falei da matéria-prima, a gente tem cola, nylon, aço e afins. Vamos falar da madeira. Cara, normalmente quem escolhe essa madeira são os luthiers / indústria, né? Eles trabalham em conjunto ali. E aí, bicho, normalmente essa madeira, ela vem de longe, às vezes vem de perto, e às vezes é legal e muitíssimas vezes ela é ilegal. Dentre as principais madeiras a gente tem o quê? A gente tem jacarandá baiano, que é o Brazilian Rosewood, tem jacarandá indiano, cedro canadense, mogno, e o que a gente vai falar que é o ébano africano, exatamente o que já deixa a entender, né, e subentender, entender, sei lá, de onde ele vem. Obviamente o continente africano, e a gente não pode nunca confundir com um país, continente, legal? O continente africano, 54 países, sendo 48 continentais e 6 insulares. Quais são os insulares, professor? Cara, os insulares é quando a gente falar dos que estão entre arquipélagos, certo? Formados entre arquipélagos. Esses são os 6 insulares. É uma madeira de distribuição pantropical. O que vem a ser pantropical, meu querido? Cara, pantropical é quando a gente fala das áreas tropicais de Ásia, Américas e África. Depois de uma pesquisadinha você vai ver neotropical, etc e tal. E cara, especificamente onde no continente africano? República Democrática do Congo, exatamente, meu queridão, nesse país com características paradoxais que a gente vai ver daqui a pouco.
Cara, antes de 1960 não era República Democrática do Congo, era conhecido como Congo Belga. E aí deixa também bem explícito quem foram seus colonizadores. Naturalmente, a Bélgica. Só que a gente tem que entender o seguinte, se teve essa separação, e a gente está falando de África, tem outros continentes, países, a gente tem isso. É igual treta, amigo. A gente sai de uma hierarquia e muda outra, naturalmente você vai ter uma problemática incrível. E foi o que aconteceu. Porque depois de virar Congo Belga, depois de ser Congo Belga, pela República Democrática do Congo, e aí, após isso, teve outros conflitos, até consolidação, virou Zaire, e Zaire, só em 1997 que a gente tem de novo República Democrática do Congo. Vamos facilitar o estudo, falar só RDC, para não ir tão a fundo assim, para não perder tanto tempo, legal? E cara, a gente para esmiuçar a República Democrática do Congo, a gente vê o seguinte, que é um país com altíssimos índices de analfabetismo, você tem um PIB que não passa de 20 bilhões de dólares, e aí você começa a ver que o país não está tão bem assim. O que mais? A maioria da população vive com menos de $1 por dia, meu amigo, então você para dar uma refletida incrível na tua vida. E aí você entra no seguinte paradoxo, porque esse país com essas características miseráveis, ele é um país que ele tem ouro, diamante, não é do filme Diamante de Sangue acho que foi em Serra Leoa, diamante de sangue, ouro, diamante, cobalto, ferro, enfim, ele tem recursos, riquezas naturais, e em contrapartida você tem uma pobreza extrema como essa, você fala, não, peraí, tem uma coisa errada. Eu vou te dar 4 motivos que possivelmente podem ser, né, pelo fato desse país se encontrar nessa condição. O primeiro deles é a questão que a maioria dessa produção é escoada pelo mercado negro, a gente está falando de pirataria e afins, certo? Segundo motivo é a questão da saúde, certo? Já que o país, se você entrar no site do Médicos Sem Fronteiras, você vai ver lá, cara, tem a questão da AIDS, cólera, uma doença pouco conhecida, que é a doença do sono, que vem da picada do mosquito tsetsela, causa febre, ataca o sistema nervoso, no fim da doença você está em coma, né, no estágio mais avançado da doença. Legal. O terceiro motivo disso acontecer é a questão os conflitos armados na região, né, que causam os problemas e acabam repudiando, né, você tem uma refutação dos investimentos estrangeiros, já que esses conflitos trazem uma problemática intensa. E o quarto motivo, meu camarada, pode ser a questão da etnia, né, porque na República Democrática do Congo, camarada, a gente tem 200 etnias, meu camarada, 200 etnias, e o que nos faz pensar e lembrar que etnia é diferente de raça, onde etnia a gente vai tratar de aspectos de língua, aspectos culturais, certo? A palavra etnia é povo, certo? E quando a gente falar de raça, a gente está falando de aspectos biológicos, cor do cabelo, pele, aliás, cor do cabelo, da pele, cabelo, estrutura óssea, e é isso aí, entendeu, galera? Beleza, cara. Entendido isso, esses 4 fatores, a gente volta para aquela questão, lembra que eu falei agora há pouco, lá no começo, da questão dos conflitos intensos, continente África, enfim, ali na República Democrática do Congo a gente tem esses conflitos, e também na totalidade do continente africano, e eu falo isso com muita propriedade, porque a gente tem um relatório de 2005 que demarca que a maioria dos conflitos mundiais se dão no continente africano. Cara, complicadíssimo. Isso por quê? A gente joga o quê? Pós Segunda Guerra, onde ocorreu a descolonização. Por que ocorreu essa descolonização? Porque os países europeus foram bonzinhos? Óbvio que não, se eles já fizeram o processo de colonização, então, naturalmente não. Isso porque pós Segunda Guerra esses países ficaram devastados, eles não tinham mais condição de fazer de maneira incisiva, né? De tratar da mesma maneira as suas colônias. E aí isso se soma com grupos pró-independência que existiam ali na África, e o choque com a somatória de tudo foi esse. Só que essa separação que resultou nessas dezenas de países do continente africano, cara, recente por sinal, ela não foi feita com base nos interesses dos moradores do continente, naturalmente não, mas nos interesses, né, dos países ricos. Então as 2.000 etnias presentes na África, lembra que a gente falou com República Democrática do Congo,
200, continente África 2.000, camarada. Imagina um intenso conflito que foi feito com base nos interesses deles. E aí nisso, cara, você une inimigos, separa amigos, você cria uma treta das mais diversas e o caos tá feito. Bacana? E lembrando, galera, que o ébano africano, já que ele é a base, né, ele é o fio condutor dessa aula, ele encontra-se em processo de extinção. E se você para pegar toda a história, todo esse contexto da República Democrática do Congo, você vai entender que esse é o menor dos problemas, cara. Os caras não estão nem aí para essa questão da madeira e afins, certo? Assim, não só como o ébano, diversas outras, o jacarandá, principalmente baiano, né, o Brasília Rouge, está nesse processo, mas enfim, fique aí com esse mapa de conflitos da África e olhe só, pós 1985, a intensidade dos conflitos, né, e tudo que aconteceu. Tá, já que a República Democrática do Congo é o segundo fio condutor, essa é bonita, hein? Tá, é o segundo fio condutor, é importante lembrar, cara, aliás, entender como é que como se encontra esse país nessa condição. Isso dá o quê? A gente tem que voltar ao ano de 1994 e entender que nesse ano os Hutus massacraram os Tutsis. Quem são esse povo? Cara, os Hutus são a maioria do povo ruandense. E os Tutsis, que eram a minoria, moravam nesse país também, né? Eles dominaram, a hegemonia era deles, a hegemonia política, né? Só que em 1959 houve um conflito onde os Hutus, né, os ruandenses, lembra? Eles tomaram o poder novamente. E aí, meu querido? E aí que houve uma dispersão desses Tutsis, né, por vários países do continente África, bacana. Só que eles voltaram, se reestruturaram em 1990, eles atacaram novamente os Hutus, bacana. E aí, camarada, eles conseguiram, dominaram, consolidaram isso novamente, só que estabeleceu-se paz, né? Eles não se consolidaram plenamente como antes, mas houve paz nesse processo. Até 1993, 1994, onde o avião dos presidentes de Ruanda caíram e eles usaram isso simplesmente como uma mola propulsora para o caos. Por quê? Era o que eles queriam. Eles viviam nessa paz, mas a coisa não estava como eles queriam, já que a intensidade é bem forte desses conflitos, certo? E aí, com esse ocorrido, começou um massacre, galera. Começou um incrível ataque, maridos matando esposas. Você tinha exortação da propaganda de ódio, né? Rádio, televisão. E sem falar que as identidades, elas continham etnia. Então você parava, a polícia local parava e falava: cara, você é Tutsi? Beleza, facão. Cara, em um ano aproximadamente, a gente teve 800 mil mortos. Imagina a porrada que foi isso. Outro detalhe interessante é que os Estados Unidos e Bélgica tinham forças de segurança nesses países, como sempre. Os Estados Unidos da América, muita gente boa, muito camarada, nada fizeram. Cara, e a gente está falando de exércitos com incríveis potenciais bélicos e a gente está falando de uma guerra civil, se é que eu posso dizer assim, com um cara com facão, estilingue, pedra, enfim, cara. E nesse processo, né, de guerras e afins, ocorreu essa diáspora de Tutsis que chegaram até a República Democrática do Congo, outros países, e aí você tem esses incríveis conflitos que se continuam, onde já se tem milhares de mortos. Infelizmente, galera. Enfim, galera, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vocês viram como a gente conseguiu correlacionar essa questão de geopolítica, estratégia, fluxos migratórios, né, já que devido à intensidade de uma guerra, por um motivo específico, tem essa diáspora, então você tem fluxos migratórios, a questão do extrativismo, enfim, é a potência da geografia, né, cara? Ela tem uma presença incrível e dá pra gente trabalhar bastante coisa dentro disso aí. Qualquer coisa, cola aí no Shopping Sul, fale com o Wagner e valeu! Fique com Deus! Fui.